Fazia de tudo para ganhar bênçãos e entrar no céu. Eu só estava fazendo tratos com Deus. Quando trabalhava e pregava, eu falava muito sobre o quanto eu tinha sofrido, como eu estava ocupado e quanto trabalho eu tinha feito, só para que meus colaboradores, meus irmãos e irmãs me tivessem em alta estima e me admirassem, mas não havia lugar para Deus no coração deles. Sempre que discutia o trabalho da igreja com meus colaboradores, eu sempre queria que eles aceitassem minhas visões. E quando não o faziam, eu me irritava facilmente e discutia com eles. Às vezes, a fim de manter meu prestígio e minha posição, eu falava mentiras e enganava outras pessoas. Outras vezes, quando via que meus colaboradores davam sermões melhores do que eu e que todos os irmãos e irmãs estavam dispostos a ouvi-los, eu sentia inveja em meu coração. O ressentimento mostrava sua horrível face, e eu até julgava, menosprezava e tentava excluí-los. Esses são apenas alguns exemplos do meu comportamento desde quando comecei a acreditar no Senhor. Após cometer um pecado, eu orava ao Senhor e desejava me arrepender, e às vezes eu até me odiava e derramava lágrimas amargas. Mas sempre que voltava a me deparar com uma situação semelhante, eu não conseguia deixar de pecar novamente e me rebelar contra Deus. Eu estava vivendo num ciclo vicioso de pecar e confessar, do qual não conseguia escapar. Agora, finalmente percebi que meu arrependimento não passava de palavras e que não era igual ao arrependimento do rei Davi. O rei Davi reverenciava e temia a Deus, por isso foi capaz de realmente se odiar do fundo do coração e usou sua conduta real para provar seu arrependimento. Parecia que se eu não possuísse um coração que desejava Deus fervorosamente, eu não seria capaz de me arrepender verdadeiramente perante Deus, e seria muito difícil conquistar o seu louvor. O arrependimento verdadeiro do rei Davi era certamente algo que eu devia imitar. Durante toda a sua vida, o desejo do rei Davi foi construir um templo para Deus. Em seus últimos anos, o rei Davi não conseguia dormir bem. Então seus servos arranjaram uma virgem incrivelmente linda para esquentar sua cama, mas o rei Davi jamais a tocou. Isso nos mostra que, após perceber sua própria transgressão, Davi se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria o mesmo pecado. Davi não era um israelita comum. Ele era o rei de Israel e possuía status e poder. Durante toda a sua vida, porém, ele só cometeu esse único ato de relação sexual ilícita, e sendo quem era, em sua posição, deve ter sido extremamente difícil não cometer outras transgressões além dessa. Isso mostra que o rei Davi tinha um coração que temia a Deus. Após ter sido punido por Deus, ele nunca mais ousou tratar a palavra de Deus com desdém, nem fazer qualquer coisa que ofendesse o caráter de Deus, muito menos quis trazer vergonha para o nome de Deus. A atitude do rei Davi em relação à sua transgressão e o grau de seu arrependimento nos mostram que suas relações sexuais ilícitas com Batseba foram uma transgressão momentânea. A sua essência, porém, era a de um homem bom, e podemos dizer que, desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou Davi. A partir das experiências do rei Davi, eu vim a ter algum entendimento real do caráter justo de Deus. As palavras de Deus dizem: independentemente de Deus estar expressando ira ou misericórdia e benignidade, é a conduta, o comportamento e a atitude do homem que o homem mantém para com Deus, no fundo de seu coração, que ditam aquilo que é expresso por meio da revelação do caráter de Deus. O próprio Deus, o único Deus. O caráter justo de Deus é vívido e real. Quando Davi tomou para si a esposa de Urias e teve relações sexuais ilícitas com ela, a punição de Deus veio sobre ele. E isso nos mostra que Deus é justo e santo e que não tolera nenhuma ofensa. Quando Davi se arrependeu verdadeiramente de seus atos, Deus teve misericórdia e foi clemente com ele, e continuou a guiá-lo e a estar com ele. Ao me comparar com o rei Davi, eu fiquei muito envergonhado. O rei Davi só cometeu esse único erro e então foi capaz de se arrepender de um modo tão doloroso.
Além disso, ele nunca mais cometeu o mesmo erro durante toda a sua vida. No entanto, refleti sobre mim mesmo e como eu tinha acreditado no Senhor por anos, e mesmo assim, vivia num estado constante de pecado. Eu não abandonava as coisas, não me despendia, nem trabalhava duro pelo meu amor ao Senhor, nem satisfazia a Ele. Mas em vez disso, sempre que o rei Davi é mencionado, minha mente evoca a imagem de quando ele era adolescente e, confiando na força de Jeová, usou um estilingue para matar o gigante Golias com uma pedra. Mais tarde, ele foi à guerra, venceu muitas batalhas e realizou muitos atos heróicos. Mas a Bíblia documenta também que, quando Davi se tornou rei de Israel, ele causou a morte de Urias e tomou para si a sua esposa Batseba. Por isso, o caráter justo de Deus veio sobre Davi. E através do profeta Natã, Deus falou a Davi, dizendo: Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. 2 Samuel 12:10. O rei Davi tinha pecado e Deus o puniu. Por que, então, Deus se regozijou com Davi mais tarde e disse que Davi era um homem segundo seu próprio coração? Isso me deixava muito perplexo. A fim de entender isso, busquei e orei a Deus muitas vezes e encontrei muitos versículos na Bíblia. O rei Davi se arrependeu verdadeiramente perante Deus. Foi apenas através da comunhão com meus irmãos e irmãs que vim a entender que, quando Deus disse que o rei Davi era um homem segundo seu próprio coração, ele quis dizer que a essência de Davi se conformava à sua vontade. Apesar de ter cometido uma transgressão impulsiva, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente. A Bíblia registra que, após ter pecado, o rei Davi orou a Deus, dizendo: Volta-te, Jeová, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmos 6:4-6. Por causa de seu pecado, o rei Davi sentiu um remorso profundo, e ele se arrependia e confessava, jejuava e orava diante de Deus todos os dias, e orou a Deus pedindo que fosse misericordioso. Suas palavras faladas em oração: Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito, representam a extensão de seu remorso e o quanto ele se odiava. A Bíblia registra também: Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: Busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam a Abissag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. 1 Reis 1:1-4.